E aí pessoal, beleza? Nessa aula aqui a gente vai entender um pouco mais sobre o que é requisição dado enviado via GET, dado enviado via POST em formulário web. Como nas aulas anteriores a gente já entendeu o que é GET, quando é um dado é buscado ou é enviado diretamente via URL aqui. E eu fiz esse script aqui bem simples usando HTML e PHP, que são duas linguagens web. E na verdade é uma linguagem web, porque HTML não é considerado uma linguagem de programação. Somente o PHP é considerado uma linguagem de programação web. E eu estou rodando aqui o servidor Apache, que eu já ensinei como subir no servidor Apache aí para vocês. E esse IP aqui que eu estou acessando é o IP local da minha máquina. Pode ver aqui que é o IP local da minha placa de rede, da minha máquina aqui. Então, se vocês quiserem repetir o que eu estou fazendo aqui, basta pausar o vídeo, refazer esse código em um servidor local e assistir o vídeo fazendo junto comigo aqui. Vamos recapitular aqui. Um formulário web aqui, na verdade, pode ser um sistema de login, como a gente tem um exemplo aqui no próprio site da XPSec. Pode ser um campo de busca, pode ser qualquer campo onde você digita informação e envia aquilo para o servidor, através da página web aqui. Então, quando esse dado é enviado para o servidor, seja método GET ou POST, que a gente vai entender um pouco mais para frente como que funciona o envio de dado via GET e POST, esse servidor vai interpretar essa requisição e vai retornar o cabeçalho do servidor com o corpo do cabeçalho, que no caso é o código HTML da página aqui que o navegador vai interpretar e vai transformar a gente nessa interface gráfica. A gente já entendeu isso aí nas aulas anteriores, então não precisa eu ficar repetindo e tal. Agora a gente vai entender aqui como que funciona esse envio de dados via GET aqui, que é diretamente na URL aqui. Como a gente pode ver aqui, eu defini aqui no PHP, para quando ele detectar uma requisição via GET com o parâmetro name aqui, ele escrever para a gente isso na tela. E a gente vai fazer isso exatamente agora. Deu para perceber aí? Então, tudo que foi escrito aqui no parâmetro name aqui, que foi definido no PHP que eu fiz aqui, ele vai exibir aqui na página. Então isso é meio que um exemplo de formulário via GET, deu para entender? Quando os dados são passados diretamente aqui na URL e o servidor interpreta ou o script interpreta aquilo da forma que bem foi feita para interpretar. Mas se você me fala, então GET não é nada seguro para login? Realmente não, porque os dados aqui estão sendo passados diretamente na URL. Então, mesmo que tenha ali um SSL, um HTTPS ali, que eu já expliquei, se eu não me engano, na terceira ou segunda aula desse módulo aqui de introdução, mesmo que tenha um SSL ali, um certificado válido, ainda vai ser possível enxergar esses dados aqui com maior facilidade, porque está tudo diretamente na URL. Um simples man in the middle aí, um warp spoofer, consegue ali ler esses dados aí de forma clara e linda aí, linda aos olhos de um hacker e não tão linda aos olhos da vítima. Mas agora a gente já entendeu aí o que é dado passado via requisição GET, que é na URL aqui diretamente em texto puro. Agora a gente vai entender como que funciona um pouco do protocolo POST. Como a gente viu nas aulas anteriores aí, na aula anterior em específico, o client ele envia uma requisição com definido modo, pode ser GET, POST, HEAD, para definir o arquivo, definindo a versão do PHP, a versão do HTTP. E a gente já falou bastante disso. Então o servidor interpreta essa requisição, volta um cabeçalho, o cabeçalho do servidor, com o corpo da requisição, com o corpo do cabeçalho, que no nosso caso aqui é o código HTML da página que o cliente vai interpretar, que no nosso exemplo aqui o navegador vai interpretar e converter isso aqui para a forma gráfica que a gente está vendo aqui. Mas na requisição POST isso é diferente. Não é só o servidor que tem o corpo do cabeçalho. A própria requisição do cliente aqui, do client, também vai ter um corpo do cabeçalho. E esse corpo do cabeçalho é os dados enviados através do formulário POST. Então se a gente olhar aqui, pode ver que aqui a gente tem um formulário, método POST. O que esse formulário está pedindo? Está pedindo um parâmetro name aqui. Então a gente digita esse parâmetro name e envia. A página específica aqui, que é o action aqui, vai interpretar isso aí do jeito que foi e vai voltar uma resposta. Então sim,
Na requisição post tem dois corpos da requisição, o corpo da requisição do client e o corpo da requisição do server, que no caso é a resposta ali, o código HTML que vai ser voltado para o navegador. Mas como assim? Vamos entender isso aqui com inspecionar elemento aqui mesmo aqui. Vamos estar digitando qualquer coisa aqui e vamos estar enviando aqui. Olha, se a gente olhar aqui o método de requisição, pode ver que é via post, o código de status foi 200. Você já deve ter decorado isso, é óbvio. Tem que decorar. E se a gente vir aqui em clicar aqui na requisição, e se a gente der uma olhada aqui em parâmetros aqui, ó, pode ver aqui, ó, dado do formulário name Vinícius, que foi o que foi digitado aqui, ó. Na verdade, foi escrito errado aqui, perdão. Que foi o dado que foi digitado aqui no campo. Nome do campo, name. O dado name está setado como Vinícius, que foi exibido na página aqui pra gente. Mas se a gente olhar aqui o cabeçalho aqui, clicar em editar e reenviar, a gente pode ver aqui, ó, todo o cabeçalho que o cliente enviou para o servidor está aqui. E aqui está o corpo do cabeçalho, name Vinícius. Então sim, a requisição post ela envia dados no corpo da requisição e não na URL da requisição como via get. Então sim, post de certa forma é mais seguro se esses dados forem criptografados. Se não forem, então meu amigo, é a mesma coisa de estar usando get aí em texto puro. Não vai adiantar de nada ter o SSL ali e tal. Mas então sim, podemos dizer que sim. No método post tem dois corpos da requisição, o corpo da requisição do cliente enviada para o servidor e o corpo da requisição do servidor para o cliente. Um bom exemplo que a gente pode estar vendo aqui agora é aqui, ó, com esse simples formulário aqui. Eu acabei de enviar para o meu próprio servidor local o corpo da requisição e retornou para a gente aqui na página a própria mensagem. Se tiver com dúvida ainda nessa aula, reveja as aulas anteriores aí, quantas vezes forem precisas aí, até entender isso aí. É de extrema importância a gente entender como que funciona a requisição GET e POST, de forma prática, como a gente fez aqui agora. Muito obrigado.